Mais um vídeo de matemática para programação de jogos. O objetivo desse vídeo é desenhar um círculo quando não temos uma primitiva de desenho de círculo. Ou seja, eu tenho, uma primitiva só que desenha retas, né? E aí a partir dessa primitiva de desenhar reta eu vou desenhar círculos. Então, como que eu vou desenvolver essa ideia? Eu vou usar aqui o GeoGebra porque é um software bem legal para fazer estudos de matemática, né? Então vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, um círculo ele é definido por um centro e um raio. Eu vou posicionar o centro aqui e vou posicionar o meu... Vou dar um valor para o meu R de 8. Então, beleza. A ideia vai ser mais ou menos a seguinte, eu vou construindo retas, não, segmentos, né? Que vão passando por alguns certos pontos. E esses certos pontos eles vão desenhar o círculo para mim. Beleza? Então quando eu oculto o círculo, ficou aí o meu novo círculo desenhado, né? Acho que eu não tá muito como eu esperava. Eu precisava de uma coisa um pouquinho mais círculo, né? Não tem problema. Para isso, eu preciso aumentar o número de pontos, porque cada vez que eu aumento o número de pontos, eu aproximo essas retas do que seria o meu círculo, né? Então a gente consegue fazer cada vez mais, né? Se eu tiver mais pontos, né? Só que eu vou fazer iria fazer para o círculo inteiro, né? O que vai acontecer, né? Se você vai fazendo cada vez mais pertinho, vou dar continuidade, o teu círculo vai ficar muito melhor, né? Então repara bem. Ocultei aqui. Olha só esse meu círculo nesse quadrante aqui do meu plano cartesiano. Não está muito circular, mas olha já esse daqui. Já está ficando bem próximo de um círculo. Então essa é a ideia que eu vou usar. Eu vou usar a ideia de desenhar várias retas em cima de um círculo. E como que eu vou determinar esses pontos, né? Então é o seguinte, determinar os pontos, eu vou aqui pegar um círculo. E aí nós vamos usar umas funções de trigonometria, né? Como que vai acontecer isso? Eu vou pegar e vou criar aqui um ponto, porque a ideia vai ser a seguinte, né? Eu vou movimentar esse ponto. Tá, mas se eu conseguisse movimentar esse ponto, eu não precisaria de estudo nenhum, né? Não, é que a gente vai movimentar ele em função de um certo ângulo, e aí nós vamos usar funções trigonométricas para determinar esse ponto B, ou seja, eu consigo determinar o ponto que está deslizando sobre a curva, então eu conseguiria fazer uma reta daqui até esse outro ponto aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou começar aqui fazendo um estudo, uma revisãozinha das funções trigonométricas, né? Vou criar uma perpendicular ao meu eixo x que passe por B, para que eu consiga ganhar um ponto C. Tá, mas por que eu preciso disso? Você precisa disso porque você está usando um sistema de coordenadas cartesianas, ou seja, você anda uma quantidade em x e uma quantidade em y, opa, cheguei no meu B. Então, aí, olha só, ando uma quantidade em x, ando uma quantidade em y e cheguei no meu B. Só que se eu traçasse a outra reta que está faltando aqui, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho um ângulo reto aqui. Então, conforme eu venho movendo aqui, esse ângulo sempre fica 90. Opa, era para sempre ficar 90. Por que acontece? O GeoGebra, dependendo da ordem tipo, que você tem, dos pontos, ele pode desenhar interno ou externo. Então, tem algumas maneiras de contornar isso. Uma dessas daqui é exibir propriedades desse cara aqui, e eu vou pôr ângulos entre 0 e 180 graus, ele vai ficar aqui sempre com 90. Fechou. Mas esse não é o ângulo que me interessa, né? Então esse daqui eu vou chamar ele de ângulo reto. E vou fazer o seguinte, eu vou pegar o ângulo que realmente me interessa, é este ângulo aqui, o que está no ponto A. Então, beleza, ó, ele tem 53 graus, então se eu quisesse desenhar 45 graus, bastaria eu
medir aqui com o compasso, vim aqui desenhar. Mas no computador eu não vou ter compasso, no computador eu vou ter acesso a funções matemáticas e vou ter que manipulá-las para isso. Então, beleza. Vamos movimentar os pontos aqui. Opa, 200 e pouco. Não deu muito certo essa medida deste ângulo. Então eu vou apagar este ângulo, vou criar um pontinho aqui para que eu consiga fazer as medidas e esse cara fique entre 0 e 360 sempre, sem dar aqueles pulos, né? Olha lá, 100, 100 e pouco, 200 e pouco, tal, 300, né? Lembrando que ela é uma função periódica, né? Tipo, o ângulo ele vai sempre aumentando, ele volta em 0, tal, beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Agora que eu já tenho essa medida, eu vou estudar o meu círculo trigonométrico. Então, eu vou dar um zoom aqui, para que esse cara fique mais evidente na tela, né? E a gente consiga fazer um estudo. Então, eu vou criar um novo círculo em A, que ele tenha raio 1, que ele é unitário. E vou criar a mesma construção geométrica. Eu venho aqui e defino o meu pontinho que está se movendo ali sobre a circunferência. Venho, faço uma perpendicular a este cara aqui, que passe por esse. Ganho este meu ponto aqui. Opa! Ganho o meu ponto aqui da intersecção. Na intersecção ele não ficou, né? Ele ficou com uma cor diferente. Intersecção, peraí. Beleza. Agora eu vou ocultar este cara aqui. Vou ocultar este cara aqui. Vou ocultar este cara aqui e vou criar estes meus objetos aqui. Beleza. Então, aqui eu tenho um ângulo reto de novo. E vou até colocar ele para medir. Então, venho aqui e aqui. Opa, contrário, né? Aqui e aqui. Beleza. Então, o meu ângulo beta é o meu ângulo reto, né? Então, o lado oposto, né, ao meu ângulo reto é o M. Então, eu vou chamar ele de IP, já que eu não defini a hipotenusa, né? Aí aqui eu vou chamar esse cara de C2. Por que C2? Porque ele está relacionado ao Y, né? Veja, ele está paralelo ao meu eixo Y. Y vem depois de X, 2 vem depois de 1. Agora o meu segmento, que é o K, eu vou chamar ele de C1, que ele vai ser o cateto 1. Então, o que eu preciso fazer agora, né? Eu já tenho identificado a hipotenusa, eu já tenho identificado os meus catetos, né? Então eu vou fazer aqui, lembrar uma coisa, né? É a seguinte. Bom, cosseno. Cosseno ele é o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. E lá eu vou ter uma função cosseno de um ângulo que ela vai jogar para um certo valor aqui que eu vou chamar de x. E aí eu vou ter seno é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí eu vou ter o seno do meu ângulo alfa, que ela vai jogar para um valor aqui que eu vou chamar de valor y. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora, né? Então, vamos usar o GeoGebra para exibir um ângulo, né? Para ver se ele coincide com o tamanho de C2 e C1. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou pôr aqui uma ferramenta texto para exibir o cosseno do meu ângulo alfa. Então, eu posso vir aqui objetos, alfa, aí nessa
caixinha aqui eu posso escrever cosseno de alfa. Ok. Dá para fazer melhor, né? Dá para fazer assim. Deixa eu ver. Cosseno de alfa. Vamos aqui inserir. Vai deixar. Aqui eu vou colocar igual ao meu objeto alfa. Eu venho aqui, coloco cosseno de alfa. Aí eu venho aqui, beleza, vou sair da minha caixinha, vou pular o seno de alfa, né? Você vai perguntar, pô, mas você escreveu sim? É porque eu já estou colocando no mesmo formato do Python, né? Eles usam em inglês, então é cosine e sine, então eu já vou deixar sempre assim para não gerar confusão depois, né? Então aqui eu venho aqui alfa e aqui eu peço o seno de alfa. Eu vou dar um OK. Fechou, então eu vou conseguir ficar olhando para os valores. E agora eu vou tirar as medidas aqui usando a ferramenta distância. Beleza, 72. E aqui vou pedir para ver 5 casas decimais. Então fechou. Vamos ver se esse cara está funcionando, né? Então vou tentar rodar o E. Não vai, né? Esse E é um ponto fixo agora, né? Como que eu faço? Vou voltar no meu objeto de estudo, que ele é um pouquinho maior, e vou manipular ele assim. Bom, eu estou vendo que os valores coincidem, né? Seno, ele vai coincidir com o meu cateto 2, que é o meu deslocamento em Y, 44,381, cosseno 0,89612. Aí você vai falar, pô, mas você está fazendo ali só no 1, né? De fato, eu estou fazendo só no 1 porque se você lembrar que quando você está 0 graus, o teu raio ele coincide com a tua hipotenusa, basta você multiplicar, né, o teu valor do seno e cosseno que você vai conseguir chegar no raio que você quer, né? Então é o seguinte, eu vou pegar aqui e vou fazer um outro recurso para vocês, tipo, para ficar bem claro, né? Então, existe um comando no GeoGebra que ele permite com que você crie uma sequência. Então, deixa eu achar aqui o comando. Então, é sempre bom, né, quando a gente está vamos lá, beleza. Então eu vim aqui, sequence. Vamos lá, internet, colabora. Beleza. O sequence, o que ele permite? Vou pegar esse exemplo aqui. Cria uma lista de pontos cujas coordenadas variam de 1, 2 e 3, porque tem a ver com esse range, né? Então vamos aplicar lá para ver o que vai acontecer. Então eu posso fazer assim, sequence de quem? De cosseno. Agora, quem vai ser alfa, beta? Não, ele vai gerar uma sequência. Então, eu vou pôr cosseno de I, seno de I. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou usar a variável I. Eu vou de 0 até 360. E isso vai variar vou pôr 45 em 45. Então, quando eu der Enter, ele criou esses pontos aqui. Então, olha só. Você vai olhar, mas tá lá no círculo trigonométrico. Você fala, meu, mas não é bem isso, né? 45 e tal. Tudo isso por quê? Porque eu usei um valor em
em ângulos e na computação, opa, aqui é sim, né? Beleza. Ele já está corrigindo para português, né? Vou deixar a interface aqui em inglês que fica mais tranquilo. Vamos ver se ele vai... Bom, agora ele já deve ter colocado tudo o resto dos comandos em... Então vai em português mesmo. Então aqui ele vai aceitar seno, mas no Python vai ter que ser sim. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou usar ângulos. Então eu vou usar de 0 até 2 vezes π. E eu não vou de 45 em 45, eu vou de π sobre 4. Ah, agora ele tá funfando, né? Beleza. Sequence. Aqui. Sim. Beleza, olha lá. O que acontecia se você fizer o cálculo de senos e cossenos com graus, né? Tipo, como argumento, né? Porque argumento eu digo isso daqui no lugar do i. Se a linguagem estiver esperando em radianos, vai dar tudo errado, né? Então, o que vai acontecer agora? Agora eu vou criar uma ferramenta aqui que é um tal de slider. Aqui eu vou pôr o raio. Então, o raio vai de 0, não faz sentido eu ter raio negativo até 8. Então, essa ferramentinha ela vai permitir eu mudar dinamicamente o valor do raio, né? Então, eu vou pegar aqui, cadê a minha sequência? E vou multiplicar este valor, né? Que seria equivalente a uma hipotenusa de um triângulo retângulo qualquer. Então, beleza. Diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando. Então, vamos ver o efeito disso no zoom. Bom, moral da história, eu consigo criar os pontos. Não vai dar um círculo tão legal, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar o número de pontos também de acordo com o slider. Então, eu vou pôr pontos. Aí ele vai de 10 até 100. Esse vai ser o meu incremento na minha sequência, né? Então, eu vou pegar aqui sequência e ele vai ser o cara que vai dividir, né? Raio vezes cosseno, raio vezes seno, né? Esse cara aqui não tá muito legal ali, vamos... Aqui, agora ficou melhor. Ele vai dividir pelo número de pontos. Vou dar um apply, fechou. Conforme eu vou aumentando o meu número de pontos, o meu círculo vai ficando muito mais preciso, né? Então, ó. Certo? Então, esse é o conceito que eu vou implementar no próximo vídeo, usando o Pygame e o Python para desenhar um círculo. Mas antes disso, tem uma coisa, tá? Fazendo a origem aqui foi muito fácil. E se eu quisesse fazer ele em qualquer lugar? Então, para isso, eu vou aproveitar já até o meu comando sequência aqui e vou fazer um outro slider que vai ser o x. Deixa eu ver, eu não tenho nenhuma variável x definida, não tenho. Então, esse daqui vai ser o x do centro do meu círculo, né? Opa, quero ele como x e não como... Eu vou criar um slider já chamado em y. Acho que não vai deixar criar o x e o y por causa dos nomes de funções que ele já tem interno. Então eu vou fazer x do c. E esse daqui vai ser o y do c. Beleza, eu venho aqui na sequência e aí eu faço quem? Ele vai ser o R
mais aquela quantidade, vai ser o x do c mais aquela quantidade e vai ser o y do c mais aquela quantidade. Vou dar um OK, ou seja, se eu colocar eles como zero, tem alguma coisa errada ali, hein? Era só para ele estar tipo andando e não gerando uma nova... Ah, é que o meu y ficou como um multiplicador, né? Aí vai ficar difícil mesmo, né? Aí eu estou criando elipses, mas se eu só somar, aí vai dar certo. Beleza. Então, consigo fazer a movimentação para cá e para cá. Configurar esse slider melhor. Que aí a gente consegue já ele passeando um pouquinho mais, né? Slider, menos 20 e 20. Eu vou pôr aqui incrementos de... tal, beleza, tá bom aí. Esse cara aqui, vou pôr de menos 20 até 20. Então agora eu consigo mexer o meu X, ou seja, eu consigo desenhar um círculo qualquer agora, né? Com mais ou menos precisão em qualquer posição da tela usando essa equação aqui. Qual a equação? O x mais raio vezes cosseno eu vou escrever aqui no journal, que ele vai ficar mais fácil, né? Então vai ser assim. Para desenhar cada ponto, né, ele vai ser o x do centro do círculo mais o raio vezes o cosseno de um ângulo alfa. E aqui vai ser o y do c, do centro, né, o centro do meu círculo, raio vezes o meu seno, vezes melhorzinho aqui, de alfa. Tá certo? Então até o próximo vídeo. Valeu!